Olá, gente, tudo bem? Eu sou Ailton Figueira Júnior, formado em Educação Física, com mestrado, doutorado também em Educação Física pela Unicamp. Atualmente dou aula no programa de mestrado e doutorado em Educação Física na Universidade de São Judas Tadeu e também na Uninove. Sou docente do programa de pós-graduação do Einstein e a nossa experiência tem sido na área do treinamento esportivo, na atividade física e saúde. Passei durante meses, aproximadamente 8 meses em Cuba, trabalhando com treinamento esportivo, assim como também no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa dos Estados Unidos, em Colorado Springs. Tenho uma larga experiência no Celafisques, que você já conhece. Durante 13 anos passei pelo laboratório. E hoje nós estamos inaugurando o nosso canal, Fisiologia ao Canal, para discutir a questão da atividade física, exercício, as novas tendências da fisiologia aplicada, tanto nas questões básicas, como também na prática específica do exercício. Eu queria começar mostrando para vocês uma raridade. Essa raridade é essa aqui, ó. Esse aqui foi meu primeiro livro, que eu escrevi em 2002 com um grande amigo, o Dr. Steven Fleck, que é um sujeito extremamente conceituado no mundo todo, tem livros publicados em português. E nesse livro que eu acabei de mostrar, foi onde nós trouxemos pela primeira vez, já em 2002, o treinamento ondulatório, a metodologia de treinamento ondulatório de força, treinamento de força. E foi a partir daqui que muitos colegas começaram a discutir essas questões. Hoje a discussão é muito ampliada na literatura. E o que nós vemos é a força que tem essa metodologia que tem corrido o mundo todo. Então, no nosso canal Fisiologia ao Canal, nós vamos discutir exatamente essas tendências. Então, para dar início com um pouco da nossa experiência, eu queria lembrar duas coisas. A primeira delas é que nós trabalhamos com pessoas. Então, se você quer entender de fisiologia do exercício, primeiro você tem que entender de pessoas, você tem que entender de gente. Ninguém dá exercício para bola, ninguém dá exercício para supino, ninguém dá exercício para músculo. Nós damos exercícios para as pessoas. E esses exercícios precisam ter significado para essas pessoas. As pessoas fazem exercício porque elas gostam, porque isso traz prazer, e não simplesmente porque elas fazem aquilo que nós queremos que elas façam. Não é exatamente assim. Nós temos que entender que as pessoas elas têm princípios, têm experiências, têm conhecimento, têm crenças, têm valores. É exatamente isso que rege a vida das pessoas. E é nessa direção que eu também gostaria de discutir no nosso canal. Então, o primeiro ponto, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com gente e não com músculo. Nós não trabalhamos emagrecimento, nós trabalhamos com pessoas que precisam emagrecer. Nós não trabalhamos exercício para o diabetes, nós trabalhamos com pessoas que têm diabetes e assim por diante. Assim como também nós trabalhamos com atletas. E o atleta não é resultado. Atleta é uma pessoa que tem como profissão aquela prática específica de determinada modalidade e por conta disso faz resultado. Então é assim que eu quero que vocês inicialmente entendam a posição do nosso canal, da Fisiologia ao Canal, porque é assim que nós vamos construir uma sociedade diferente. Segundo ponto, nós não vamos discutir baseado em senso comum. Hoje nós temos na rede, na net, uma série de pessoas falando coisas muito interessantes, cientificamente muito sustentadas, mas existem pessoas que ficam criando. Nós não somos criacionistas, nós não somos inventores. Então, nesse caso, eu quero deixar a minha segunda recomendação do dia, que é a forma que nós vamos e podemos discutir exercício, discutir a prática do exercício e o treinamento. A primeira forma que nós, em geral, fazemos é baseada no senso comum. O senso comum ele é extremamente importante para a origem do pensamento científico. Vou explicar por quê. A vida das pessoas é carregada de experiência, é carregada de valores, é carregada de situações da vida cotidiana e é a partir daí que surge a construção científica.
Então o senso comum é baseado pura e simplesmente na experiência das pessoas, no que foi vivido, no que foi transmitido entre gerações. Não necessariamente esse conhecimento, chamado de conhecimento do senso comum, ele traz resultados que são resultados concordantes, porque cada pessoa vai ter uma determinada forma de pensar, cada grupo tem uma determinada cultura, então discutir no nível do senso comum, eu particularmente não faço. Na área do esporte se discute demais um senso comum, que é baseado no achismo. Eu acho que foi gol, eu acho que foi pênalti, eu acho que exercício emagrece, eu acho que tal suplemento ajuda. Essas coisas não funcionam, aliás, elas confundem demais as pessoas. Então, no nível do senso comum, eu particularmente não costumo discutir, obviamente no nosso canal. O segundo ponto é discutir a partir de um conhecimento, de uma experiência chamada ideológica. Então a discussão ideológica também é um grande problema, porque ela parte de princípios que não admitem o contraditório. Então as pessoas pensam de determinada maneira e é assim que elas fazem. Elas entendem que aquela forma é correta e assim é que elas fazem e não estão abertas a outras oportunidades. Eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro, muitas pessoas dizem que futebol não se discute, outras dizem que política não se discute, outras dizem que religião não se discute. E eu concordo, não se discute nenhuma dessas três coisas. Por quê? Porque todos esses três aspectos são puramente ligados a princípios, como você já entendeu, que são princípios ideológicos. Se você é de determinada religião, talvez isso não cruze com outras informações de outra religião, e assim por diante. Então, o pensamento, a discussão ideológica, por não permitir o contraditório, acaba criando rupturas, acaba criando dicotomia, e a ciência não é dicotômica. A ciência é um complexo de ações para tentar explicar fenômenos. E por isso que o pensamento científico, o discurso científico, ele é um pouco mais interessante, e é isso que nós vamos discutir aqui no nosso canal, que é o admitir o contraditório, é admitir a evolução, é admitir a mudança conceitual. Por exemplo, algumas pessoas no passado imaginavam que para ter saúde era importante fazer exercício 3 vezes por semana. Hoje se sabe que fazer exercício todos os dias por pelo menos 30 minutos, você tem resultados extremamente importantes para a melhora da saúde e para a prevenção. Esta mudança de pensamento é a própria condição de alteração do pensamento científico. E é assim que tem que ser. Se você pensar então, se o pensamento científico é aquele que nos dá sustentação para ter respostas e para ter decisões mais assertivas, o que eu teria que completar desse pensamento com vocês é que não é rápido isso acontecer. Por exemplo, quando o Karl Kaspersen, em 1985, ele fez o primeiro conceito de atividade física, que é qualquer movimento corporal que aumente o gasto calórico, e para ter saúde você precisaria fazer pelo menos todos os dias. Se você for à rua hoje, muitas pessoas não sabem disso. E, portanto, esse desconhecimento está muito fortemente ligado ao que a literatura cita. Que um novo conceito científico demora, em média, 40 anos para ser incorporado pela sociedade. E exatamente essa é a nossa posição. Então, nós vamos discutir aqui no nosso canal, Fisiologia é o Canal, sempre a partir de princípios científicos, nunca ideológicos e nunca baseados no senso comum. Então, se esses dois primeiro aspectos, que seria pensar que nós trabalhamos com pessoas e depois a forma que nós vamos discutir, esse é o primeiro passo para nós termos sucesso, no meu modo de entender, na aplicação da fisiologia, nos seus avanços, nas novas construções que se tem, a partir de um conhecimento transitório. E é isso que nós vamos fazer. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, que deixassem um like, que vocês compartilhassem o link e mandassem também, obviamente, informações, perguntas, para que eu possa trazer outras reflexões a partir das demandas de vocês.
Embora eu já tenha um conjunto de ações que serão publicados nos próximos dias sobre as questões ligadas à fisiologia do exercício, eu estou pronto para ouvir e me preparar para responder para as perguntas que vocês possam ter, porque é assim que nós vamos conseguir fazer uma sociedade diferente. A minha perspectiva no canal Fisiologia ao Canal é fazer com que as pessoas melhorem suas vidas, é que nós, professores, nós, profissionais da área da saúde, consigamos ampliar as informações, que não fique somente no nível do academicismo, mas que nós conseguimos extrapolar essa situação para a vida das pessoas. Assim nós vamos legitimar o exercício como uma prática efetiva, com aquilo que vai fazer que as pessoas se sintam cada vez melhores e possamos mudar a vida das pessoas. Essa é a perspectiva do Fisiologia é o Canal e, portanto, é assim que eu vou trabalhar com vocês daqui para frente. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar discutindo com vocês e lembrar para as novas gerações que esse foi um dos livros iniciais da discussão do método ondulatório de treinamento de força. E nas próximas conversas que nós teremos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse método como forma de organização para diversas respostas, tanto para pessoas com doenças crônicas, também para pessoas com perspectiva de melhora de hipertrofia, força muscular e também rendimento físico. Nós temos vários trabalhos publicados já com esse tipo de metodologia lá no nosso grupo de estudo, lá da Universidade de São Judas, mas eu fico aqui com a primeira etapa da nossa conversa, que é apresentar o nosso canal. Então, Fisiologia ao Canal, por Ailton Figueira Júnior, e é assim que nós vamos construir. Quero deixar meu abraço, dê um like, curtam a página, divulguem nos seus colegas, façam inscrição e assim nós vamos cada vez mais ampliar a informação através dessa força enorme que nós temos, que é a internet. Então fica aqui meu abraço e eu conto com a participação de vocês para que nós consigamos avançar na discussão científica. Um forte abraço, muito obrigado e até breve. Valeu!